Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, também o versículo 1. Glórias a Deus. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus, companheiros das igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para os desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Podeis sentar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados, todos nós conhecemos, pelo menos que costuma ler a Bíblia, conhece a trajetória do apóstolo Paulo. Paulo, aleluias, era filho de pai grego e mãe judia, ou seja, ele era misto, mas cresceu ouvindo a lei, a Torá, cresceu ali no farisaísmo. Ele era fariseu desde pequeno e era um homem muito zeloso pela lei. E no entender de Paulo, quem pregasse, anunciasse a Jesus Cristo era contrário à lei judaica, porque Paulo não conhecia a Jesus Cristo como Salvador. Paulo não conhecia Jesus como aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E isso não é diferente nos nossos dias. Muitas pessoas não conhecem a Jesus como o Salvador, como aquele que realmente veio para curar, veio para libertar, veio para salvar, veio para santificar, preparar o homem e levar para os céus. Muitas pessoas vivem na ignorância, outros nem querem dar ouvido à voz de Deus. E Paulo era um grande perseguidor do povo de Deus. Mas um dia, diz a palavra do Senhor que ele recebeu uma carta, ou seja, uma ordem, um mandato de prisão. Esse mandato de prisão dizia que qualquer judeu que ele encontrasse, qualquer judeu não, qualquer cristão, qualquer seguidor de Jesus que ele encontrasse de Jerusalém a Damasco, era para trazer preso. E o alvo principal era quem? Era um homem chamado Ananias, servo de Deus. Ele monta em um animal. A Bíblia não diz se é um cavalo. Alguns pregadores dizem que ele montou no seu cavalo e foi, pode ter sido no camelo, pode ter sido numa jumenta. No jumento não acredito, porque dificilmente um homem de alta patente do exército daria de jumento. Apesar que jumento não era todo mundo que andava montado em jumento. Tá? Era um carrinho popular hoje e alguém deu um carro importado, vamos dizer assim. Mas tinha os cavalos, tinha os camelos, que eram mais caros, né? Normalmente o pessoal de alta patente usava o cavalo.
Mas a Bíblia não diz que ele estava montado em um cavalo, ele estava em uma montaria, ele estava montado em algum animal. E ele sai a caminho de Damasco. Mas nós temos que entender uma coisa: a palavra de Deus é bem clara. Quando o Senhor diz: ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Presta bem atenção uma coisa: o mundo pode, irmã Rosana, estar preparando armadilhas para o povo de Deus, mas tem um Deus no céu que está contemplando, e o Senhor vai desfazer as armadilhas que o mundo vai preparando. Pastor, eu não sei o que estão tramando contra mim. Não precisa saber. Você precisa saber que tem um Deus velando por você. Pastor, mas se me pegar de surpresa, preste bem atenção uma coisa: há um Deus no céu que nunca vai ser pego de surpresa. Enquanto se trabalha contra Ananias, contra o servo do Senhor, o Senhor estava olhando dos céus e dizendo: ele não sabe com quem está mexendo. Então, para nós que somos crentes, devemos aprender isso. Cuidado. Pastor, e crente mexe com crente, mexe, irmãos, e como mexe. E tem crente que trabalha para derrubar crente. Ele nunca quer saber de crescer espiritualmente, ele quer derrubar. E como tem. Então, age em nome de Deus, porque Paulo saiu, na verdade, Saulo, que ele chamava-se Saulo, saiu com esta carta em ordem ou em mandato, segundo ele, fazendo a obra de Deus. E diz a palavra do Senhor que ele chega em determinado lugar, ou seja, a uma certa distância de viagem. Já havia saído de Jerusalém, mas não tinha chegado em Damasco. E diz a palavra do Senhor que de repente ele não estava só, ia mais alguém com ele, ia mais algum soldado, um grupo de pessoas com ele, mas só ele teve uma visão. De repente um grande clarão, uma grande luz clareou e ele caiu por terra. Os demais ali, a Bíblia não diz que eles enxergaram alguma coisa, mas ele caiu por terra. E quando ele caiu por terra, uma voz do céu bradou e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Não, Senhor, mas é o Senhor que eu estou atrás, não, estou atrás de Deus. Não, mas não é o Senhor que eu quero dar, eu quero dar aquele crente. Quero lembrar aquele ali que diz: não, meus irmãos, presta bem atenção uma coisa. Lembra de Jesus, nos seus ensinamentos, quando ele disse assim: bem-aventurados sois vós, porque eu tive sede e me deram de beber. Outra vez Jesus continua dizendo: bem-aventurados sois vós, quando estive preso, vocês me visitaram. Bem-aventurados sois vós, quando me viram nu e me vestiram. Aí alguém perguntou: Senhor, peraí, quando foi que eu te vi com sede para te dar? Quando foi que eu te vi com fome para te dar de comer? Onde foi que eu te vi sem roupa e te dei roupa? Aí Jesus falou assim: quando fez a esses pequeninos, estavam fazendo a mim. Pastor, eu quero ter a ver com sal. Ei, quando você faz o bem para o teu irmão, quando tu ajuda teu irmão, é como se tu estivesse ajudando a Deus. Não é que Deus precisa da tua ajuda, mas Deus vê aquilo como você faz para o próprio Deus. E aí, quem fica te devendo não é o teu irmão, quem fica te devendo é Deus, e ele paga. Porque Deus não deve nada a ninguém. Mas em contrapartida, quando tu toca no teu irmão, quando tu fere o teu irmão, quando tu levanta a voz do teu irmão, quando tu tenta derrubar também o teu irmão, tu está tentando derrubar é Deus, tu está mexendo é com Deus. Por isso eles: ai daquele que tocar no meu pequenino. É como se mexesse na menina dos olhos de Deus. Ou seja, nesse ponto preto do olho de Deus. Está com o dedo aí para ver se não dói? É mesmo que mexer no olho de Deus. O Senhor diz: duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões.
Pastor, não entendi nada. Quem entendeu essa palavra? Quem já leu esse texto bíblico? Olha Isaías. Tu será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Primeiro, o que é o aguilhão? Quem já viu uma lança? Em filme, alguma lança? Aquela arma grande com uma ponta de ferro que alguém atira. Aquilo é uma lança. Aguilhão é aquela parte de ferro que fica na ponta da lança. Aquilo é o aguilhão. E recalcitrar é aluno. Então o Senhor está dizendo o seguinte: mexer com o pequenino, mexer com o povo de Deus é dar mão na ponta de uma mão. Você vai se ferir. Não faz não que vai se dar mal. Por quê? Porque o crente é valente? Não, porque o Deus que serve o crente está vendo tudo, todo momento, 24 horas, olhando, vigiando ele. Então o crente pensa 2 vezes ao se levantar contra o seu irmão, porque Deus está de olho e não ficará impune. Saulo sai para pregar, para prender o servo do Senhor. Olha bem, a Bíblia diz que Estevão já tinha sido degolado. A Bíblia diz, Tiago já tinha sido degolado, decapitado. A Bíblia diz que Estevão já tinha sido apedrejado. Pedro já tinha sido lançado na cadeia, mas João tirou. E Paulo teve participação na morte de Estevão. Aí, vai atrás de Ananias e Deus diz: ei, peraí, esse rapaz está mexendo no não deve. Ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele cai por terra. Aqui eu aprendo uma coisa: qualquer um, seja pastor, seja presbítero, seja porteiro, seja levita, seja crente de banco, seja missionário, qualquer um que se levantar contra a obra de Deus, contra o pequenino do Senhor, contra o servo de Deus, não importa quem ele seja, Deus colocará por terra. Pastor, mas aquele irmão nem sabe cantar. Não importa, ele é o filho do Senhor. Pastor, mas é o porteiro, mas Deus ama como ama você. Pastor, mas aquela irmã cantando parece que o pastor ensinando está com a rachada. A voz é feia para você, mas quando ela louva, Deus recebe a adoração dela. Então respeite o seu irmão e não mexa, porque você vai estar mexendo com alguém que é amado de Deus. É o que ensinou o princípio: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Pergunta para quem está do teu lado: você se ama? Não me ama também. Entendeu? O pior, irmão, é que tem gente que nem se ama. Tem gente que vai com raiva dele mesmo. Aí, Paulo, para essas pessoas, Paulo diz diferente. Porque amar o próximo a si mesmo. Se eu não me amo, eu tenho ódio de mim, eu vou ter o meu próximo. Aí Paulo diz assim: ame o seu próximo como o Senhor vos amou. Porque já que você tem amor, Deus tem, Jesus tem. Ame o teu próximo como Deus te amou, como Jesus te amou. Porque se levantar contra o ungido do Senhor, vai cair por terra. O Senhor colocará por terra. Não é o pastor que vai derrubar, não é o presbítero, não é o irmão que é valente demais. É o Deus que zela por todos. Pastor, e Deus não me ama? Deus te ama. Mas quando Deus me ama, mas quando eu começo a fazer aquilo que desagrada a Deus, mesmo Deus me amando, Ele vai me colocar por terra para eu aprender que as coisas não são como eu quero. O Senhor derruba Saulo. A Bíblia diz que ele cai da sua montaria e fica cego. Já não enxergava mais nada. Aí o Senhor diz: Saulo, Deus fala com ele. Pastor, e Deus fala com o pecador? Fala. Claro que Deus fala. Porque Deus ama o pecador, Deus aborrece o pecado, mas Deus ama o pecador. Pode ser o viciado, o alcoólatra, a prostituta,
Saulo. E diz: Saulo, manda chamar um homem chamado Ananias. Ora, Saulo queria matar Ananias. E aqui eu vejo, sabe o que é? A palavra do Senhor em Pedro, capítulo de número 5. 1 Pedro, capítulo número 5, versículo de número 7, se não estou equivocado. É 6 ou é 7? Versículo 6 ou é o versículo 7? Acho que é o versículo 7. Confere para mim. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 ou 7. Humilhai-vos, acho que é o 7 mesmo. O 6 diz assim: resistiu o diabo na fé e ele fugirá de vós. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Jeová, porque ao seu devido tempo ele vos exaltará. Irmãos, não queira se exaltar. Se humilhe debaixo da mão de Deus. Chore debaixo da mão de Deus. Gira se necessário debaixo da mão de Deus. Porque Ele vai te levantar no devido tempo quando Ele te preparar para receber a glória que Ele é que vai dar. Não é a que eu quero, é que Ele vai dar. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque o devido tempo ele vos exaltará. Paulo cai por terra, dizendo: peraí, eu vou te ensinar que tem que começar lá de baixo. E leva ele a Damasco. Só que antes, Deus manda um anjo: Ananias, vai vir um homem aqui, vai vir umas pessoas aqui me chamarem, não temos lá comigo. Você não quer? Saulo de Tarso está te chamando. Mas você quer matar? Ei, Ananias, esse homem é um vaso escolhido por mim. Presta atenção. O pior pecador é vaso para ser usado por Deus. Um exemplo aqui. Quais são os maiores testemunhos? A pessoa que nasceu na igreja, nunca se desviou, nunca se afastou da igreja, ou aquele que cometeu todos os crimes horríveis, daqui a pouco aceita Jesus como Salvador e prega o Evangelho. Qual é o testemunho? Quem viveu no pecado se converteu depois. Tem muito mais facilidade no fim de ganhar almas do que aquele que nunca saiu da igreja. Pastor, então eu vou sair. Depois, não faça isso não, porque você pode voltar. Você pode não voltar. Aí ele querer tentar o Senhor teu Deus, né? Mas tu tentei voltar. Então Deus foi escolhido para mim. Presta atenção uma coisa. Ele vai lá. E para quem não sabia, irmãos, Paulo, ele foi separado por Deus ainda no ventre da sua mãe. Quem já sabia disso? Ah, pastor, todos nós fomos escolhidos. Aleluia. A palavra do Senhor diz que ele foi, depois daqui a pouco eu procuro o versículo aqui para mostrar para vocês. É no capítulo 1, ele foi separado, escolhido por Deus ainda no ventre materno. Assim como Jeremias que diz: não diga só uma criança, porque antes que você se formasse e se gerasse no ventre materno, eu te separei e te dei como profeta das nações. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Ananias vai na hora, a cegueira de Paulo sai, ele enxerga e começa ali um processo de aprendizado. E aqui no versículo 2 diz assim, versículo 1: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem de intermédio de homem algum. Olha bem, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, a quem ressuscitou dentre os mortos. De todos os irmãos meus, companheiros, a igreja da Galácia, graça e paz seja convosco. Paulo está dizendo o seguinte: eu, Paulo, apóstolo, mas não da parte de Paulo, está dizendo o seguinte: eu sou apóstolo, mas eu não
sou apóstolo porque aprendi com o homem. Eu sou apóstolo, sou testemunha viva do próprio Jesus Cristo, porque nós estudamos aqui, eu não sei o que na escola bíblica, apóstolo significa testemunha ocular, aquele que viu face a face. E Paulo não andou com Jesus, inclusive na época de Jesus, se olhar a diferença de idade de Paulo para Jesus, quando Jesus começou o seu ministério, Paulo era uma criança, talvez nem nascido ainda. Porque a carta aos Gálatas foi escrita 60 anos depois que Jesus subiu aos céus. E é a primeira carta do Novo Testamento a ser escrita. Primeiro foi escrito antes de Mateus, antes dos Evangelhos, 60 anos depois. Então Paulo, se tivesse nascido, era uma criança, não tinha conhecimento de Jesus Cristo quando pregava o seu ministério, mas ele viu Jesus face a face. Por quê? Porque o ministério dele não foi dado por Pedro nem por Paulo. Paulo, quando sai dali, a Bíblia diz que quando ele sai de Damasco, ele vai para a Arábia, a região da Arábia, e passa 14 anos ali, sem ver nenhum discípulo. Ninguém quer falar de Paulo durante 14 anos. Mas quando Paulo volta da Arábia, ele volta, como se diz aqui, uma potência, cheio do poder e sabedoria, de conhecimento, a ponto de muitos discípulos dizer: eu não entendo esse homem, e começar a ficar com o ciúme de Paulo. Sabe por quê? Porque ele era um vaso escolhido, porque o próprio Jesus ensinou a Paulo, revelou a ele o Evangelho. Ele disse aqui no capítulo 1, ele diz: olha, quando eu saí de Damasco, fui para a Arábia, não vi nenhum discípulo. Depois você lê todo o capítulo em casa, você tiver tempo. Não vi nenhum. Voltei 14 anos depois para Jerusalém e encontrei senão a Pedro, e passei com ele 3 dias. Depois de 14 anos, aí Paulo, a igreja manda Barnabé e pregar, aleluia, e discipular as igrejas lá na Grécia. E quando Barnabé chega lá, ele diz: não, aqui não é obra para mim, aqui tem que mandar chamar é Paulo. Sabe por quê? Porque Deus pega aquilo que não é para transformar. Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Pastor, mas Paulo era um homem instruído, falava 5 idiomas sim, mas no Evangelho ele não conhecia nada. Ele era um perseguidor do Evangelho, agora ele passa a ser perseguido. E aí Paulo, no versículo 4, ele diz assim, versículo 3: graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se entregou, no texto de Jesus, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Sabe o que Paulo está falando aqui? Desarraigar. O que você entende por isso? Uma planta com as raízes bem fincadas, desarraigar é arrancá-la com raiz e tudo. Paulo está dizendo assim: Jesus Cristo morreu para me arrancar com raiz e tudo do lamaçal do pecado, para viver segundo a sua vontade. E nós éramos diferentes. Jesus morreu para arrancar eu, a minha pessoa, e as minhas raízes lá do lamaçal do pecado. Quando está falando raiz de tudo, ele está dizendo: o Senhor morreu para salvar você, seu pai, sua mãe, sua família, todos aqueles que quiserem acompanhar. Foi por eles que Jesus morreu, para arrancar você e sua casa, como diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 17.
andar em plantação de arroz, se afunda e pita, não dá para andar calçado, tem que andar descalço. O Senhor era como se nós estivéssemos naquele lamaçal, você mexe o pé, afunda mais, mas o Senhor tirou de lá e colocou sobre uma rocha. Está dizendo, aqui é afirmamento, aqui você tem segurança, aqui você tem firmeza, aqui você não cai, a não ser que saia da rocha, e essa rocha é Cristo Jesus. E aí Paulo, falando da igreja da Galácia, ele diz algo que parece que ele estava falando para o povo de hoje. Admiro-me que esteja passando tão rápido ou tão depressa daquilo que me chamou para Cristo, para outro evangelho. Paulo diz, eu me admiro. Jesus morreu por vocês, tirou vocês com raiz e tudo do lamaçal do pecado. E eu me admiro que tão depressa vocês estão deixando Cristo e o evangelho de Cristo para trás e passando para viver um outro evangelho que não traz salvação. Que a igreja da Galácia estava vivendo um evangelho misturado, um evangelho que pode tudo, que tudo é liberado, que tudo é permitido. Irmãos, é difícil nós encontrar esses pregadores nos dias de hoje. Tem nada a ver, não vale nada. É crente festejando São João, é crente nas procissões, é crente no carnaval gospel. E desculpe a expressão desses crentes, vão se converter. Precisa se converter, irmãos. Não é carnaval gospel, irmão, pelo amor de Deus. Que negócio de carnaval gospel? Tem prostituição santa? Ao bordel, desculpe a expressão, gospel santo também? Pode ter? Pode não. Do mesmo jeito que não pode ter carnaval gospel. Porque o Senhor é bem claro que é comunhão, tem as trevas com a luz. Pastor, é rígido, não. É o que a palavra nos ensina, irmãos. Paulo está dizendo, vocês aprenderam, ouviram a palavra, andaram nos caminhos do Senhor, o Senhor instruiu, mas agora estão passando rápido demais para um outro evangelho que Jesus não ensinou. Sabe por que isso acontece? Porque muitos crentes não leem Bíblia. E quando leem, faz vista grossa para aquilo que leram. Molda as interpretações bíblicas a meu favor, para aquilo que eu quero. Deixam de dar ouvido à essência da palavra para ouvirem pregadores. Ah, pastor, mas a Bíblia é pregada por pregadores. É, mas se o pregador não estiver dentro da palavra, de acordo com a palavra, ele é um falso profeta. É o que a Bíblia diz. E se nós não estivermos atentos, nós seremos enganados. Ah, pastor, mas a Bíblia, eu falei aqui, a Bíblia diz que há irmão que é amigo, que é mais chegado do que o irmão. Sim. Mas qual a tua interpretação para esse versículo? Mas a Bíblia diz que João encostou a cabeça no ombro de Jesus. Diz. Mas qual é a tua interpretação para isso? Muitas pessoas interpretam da maneira que seja lhe favorável. E vai passando e deixando a verdadeira essência do Evangelho para trás. Mas nós temos que viver o Evangelho de Cristo. Pastor, isso é ser quadrado. Nós estamos no mundo moderno. O Evangelho não se modernizou. O Evangelho é o mesmo. O Senhor diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor diz em Apocalipse capítulo de número 22, a partir do versículo 17 a 18, se alguém
É só ela querer. Andar bonita, bem arrumada, sem se parecer vulgar. E andar na moda. E não é pecado, agora cuidado com a moda que você quer. Porque o Evangelho deixa bem claro: o Senhor diz: sede santo, porque eu sou santo. E o que te santifica não é a roupa também, não é a saia comprida, não, nem o vestido longo, mas não, é a obediência à palavra. Porque não adianta ter uma roupa muito comprida, que a barra tem um pau de terra que anda arrastando no chão, e o coração não anda na presença de Deus, o pensamento está fora de Deus. Paulo disse: muito me admiro que estão passando muito depressa o Evangelho que Jesus Cristo nos ensinou. E nós temos que estar atentos, irmãos. Tem ministério, tem igreja que o irmão não pode vestir uma calça, a irmã não pode vir na igreja de calça, pode andar no meio da rua, todo canto de calça, pode tomar banho de biquíni, banho nas praias, mas na igreja não pode vestir a calça. E que diferença faz da praia para a igreja? Ou creio lá é uma coisa que é outra. Lá pode estar de biquíni e banho, e fio dental lá na praia, na rua de short não dá um pau, mas na igreja tem que ser de saia. Não, irmãos, tanto faz você estar de saia ou você estar de calça, depende de você prestar atenção à roupa que você está vestindo, a decência. Aí Paulo: não, mas é porque a minha igreja, irmãos, a igreja não é a minha, não tem a minha igreja, a igreja do Senhor, e o Evangelho é o que ele ensinou. A igreja do Senhor tem que viver o que o Senhor ensinou. Muitos líderes estão facilitando e construindo as coisas para não perder crente dentro da igreja. Essa é uma realidade. Você sabe por que a vitória do bom Deus não é superlotada? É porque não tem tanta facilidade. Eu não estou preocupado com facilidade para crente, eu estou preocupado com santidade na vida do crente. Santidade é o que nós precisamos nos nossos dias. Pastor, mas quando chegar no carnaval, prepara uma festa para a mocidade, para os jovens se desviar, irmão. Se ele for, porque já está desviado. Vai ter um monte de crente desviado dentro do clube. Só não vai no meio da praça. O que salva, o que segura o crente dentro da igreja é palavra, jejum, oração, consagração e presença na casa de Deus. Não é pecado fazer, mas se for preciso toda a vida para segurar o bem, está errado. Pastor, a igreja não tem novos membros, traz cantor, traz pregador para ganhar almas, irmão, está errado. E trazer palavra para ganhar alma. Se não vem pela palavra, não fica por Jesus. O que vem por causa do cantor não fica pelo Evangelho. O que vem por causa do pregador não fica pela salvação. Porque quando o pregador foi embora, ele vai também. Quando o cantor foi embora, ele vai também. Mas aquele que vem pela palavra, ele não está preocupado com o cantor, não. Se vier o cantor, ele dá glória a Deus. Se vier o pregador, ele dá glória a Deus. Se não tiver ninguém, só ele, Jesus, dentro da igreja, ele glorifica, ele adora. Porque ele veio ver aquele que botou o nosso Deus. E aí Paulo diz assim, ó. Isso é para nós. Os pregadores que estão no YouTube, irmãos, tem que aprender tudo com o YouTube. Está errado assistir o YouTube? Não, irmãos, tem tanta pregação que a gente chora, que a gente sente a presença de Deus. Mas cuidado, porque tem tanta coisa, tem tanta baboseira, tem tanta coisa fora da palavra. Então Paulo diz assim, ó: o qual não é outro senão o que alguns de vos perturbam, querem perverter o Evangelho de Cristo. Versículo 8. Olha o versículo 8. Mas se ainda que nós, Paulo se coloca em primeiro lugar, ainda que eu, aqui, ó, Paulo está dizendo, ou um dos discípulos, ou Pedro, ou qualquer outro discípulo, ou um anjo vier do céu e pregue outro Evangelho que não seja esse que Jesus ensinou, que seja anátema,
pastor Antônio que pregou, ele não está de acordo com a Bíblia, não. Hoje o pastor Antônio não está de acordo com o que Deus ensinou. Rejeite. Não, mas ele tem bom testemunho, não importa, mas naquele momento ele está fora dos princípios bíblicos. E há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu país. Quando, porém, ao que me separou, olha bem esse versículo. Quando, porém, ao que me separou, quem foi que separou Pedro? Ou quem foi que separou Paulo? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, porque assim lhe aprove, porque assim lhe agradou. Então, Paulo tem motivo para dizer: eu sou apóstolo, igual ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Até Pedro, que recebeu, como diz aí, a chave dos céus, e na verdade ele recebeu a chave dele, ele recebeu a responsabilidade de pregar o evangelho, a chave do céu é essa. É verdade. Ele ficou como autoridade da igreja em Jerusalém. Pedro chegava para os judeus e repreendia os judeus. Aí Paulo olha para Pedro e diz: Pedro, como é que tu, sendo judeu, tu não vive como judeu e quer que o gentil viva como judeu? Sabe o que é que Paulo está dizendo para Pedro? Que converte primeiro para querer converter os outros. Te conserta primeiro para depois querer consertar os outros. Tu quer que o povo viva como judeu e você não vive. E isso, irmãos, é interessante. Deus mostrou sobre para nós adorar o Senhor. É interessante porque Jesus um dia disse assim: por que repara vocês, isso na frente de Pedro, dos discípulos, por que vocês reparam um alheiro no olho do teu irmão? Será que se caiu um alheiro no olho de Rosana daqui eu consigo enxergar? Não. Se eu tiver com meio metro de distância, talvez não consiga enxergar. Jesus diz: vocês observam o alheiro no olho do irmão, mas não conseguem enxergar uma trave que está atravessada no olho de vocês. Foi o que Paulo disse para Pedro: Pedro, tu está todo errado, Pedro. Então Paulo tinha autoridade para pregar aquilo que estava pregando. Pastor, não foi isso que eu quis ouvir hoje na vitória do povo de Deus. Irmãos, eu não sei se foi isso que você quis ouvir, mas é esta palavra que nos mantém. É esta palavra que nos santifica. Interessante que no começo ela parece amarga, é dolorido, mas o final é doce como mel, é como favos de mel. Se você der ouvido a esta palavra, ela vai trazer bênçãos para a tua vida. Você vai ter motivo para adorar, para glorificar e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Se você não tiver mais cansado do que eu, fica de pé para adorar o Senhor.